que é benefício fiscal? Ele não paga o imposto essencialmente porque acha que o Estado não lhes dá os benefícios agregados ao pagar o imposto. O Estado tem uma almofada para as empresas e essas empresas não conhecem essa almofada. Como aderi-las? O Estado emitiu a lei. Quem é que é o culpado? Primeiro, instância, as faculdades que não estão a fazer o seu papel formativo inicial. Okay. E segundo, o CPCA, que não está a fazer o seu crivo de formação contínua e de melhoria de conhecimento. 1, 2, 3, 4. Olá, sejam bem-vindos a mais um AFI Podcast Angola Tech Talk. Este que é um programa autorizado para proporcionar a descodificação do sistema tributário. Para hoje, nós temos uma convidada extremamente especial e ela dispensa apresentações. É alguém que certamente você já ouviu em vários ambientes, tem um repertório riquíssimo e também faz parte desta aqui, a nossa casa, Associação Fiscal. Vocês vão ouvi-la bem detalhadamente para que possam inspirar-se naquilo que tem sido o seu percurso. Eu não vou adiantando o tema, vou priorizar a nossa convidada porque merece essa atenção. Obrigado. Bom dia, Mauro. Bom dia aos nossos ouvintes, telespectadores, porque uns só veem, outros só ouvem e outros veem e ouvem. Portanto, é um prazer estar aqui. Hoje vamos falar de um tema muito interessante. Uau. Benefícios fiscais, planeamento fiscal, evasão, elisão. E este que acaba por ser um tema, diria que muito procurado num contexto que Angola hoje vive de tantas dificuldades de compreensão. Cada vez mais o nosso sistema vai acrescentando mais um I, mais um T, que vai desnorteando a certa medida aquilo que são as empresas. Então entendemos como a associação traz esse tema de benefício fiscal como uma almofada naquilo que tem sido o aumento da carga tributária das empresas. Mas não vamos ainda nos alongar tanto com o tema, queremos ainda conhecer quem é a nossa convidada. Estamos hoje com a doutora Ana Cristina Costa. É assim, né? É assim. Os amigos costumam brincar, porque pronto, eu costumo dizer Ana Cristina Costa, ex-Nogueira e nunca Rangel, mas isto tem a ver por causa do percurso pessoal e da vida familiar. Benção. Então quem é Quem é a Ana? Sim. Uma miúda reguila de 4.4 turbo diesel. Agora fora de brincadeiras, isto é porque nós vamos falar de temas muito sérios, mas não precisamos ficar assim tão sérios. Portanto, Ana Cristina, na verdade, é licenciada em contabilidade com especialização em fiscalidade e mestre em controle de gestão e dos negócios, ambos os percursos académicos feitos no ISCAL, Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa, no qual inclusive fui professora assistente no PSE, que era o projeto de simulação empresarial, que é agora o que está na berra com o programa homólogo que a OCPC está a fazer. Na verdade, dirigi com outros colegas este sistema de laboratório para que os técnicos pudessem ir para o mercado um pouco mais preparados, não é? Porque o que nós agora muito falamos entre nós e sabemos que é verdade é as escolas continuam a ter um modelo de transmissão de conhecimento muito arcaico para aquilo que é as necessidades agora atuais do mundo. Hoje, todos os novos licenciados, todos os novos técnicos não podem só ir com o conhecimento onde é que está na lei, mas saber um pouco aplicá-la. Isto só se consegue com as questões de que nós chamamos de laboratórios. Na verdade, é as componentes práticas, não é? Porque muito do que fazemos
nós sabemos que é com a expertise que vamos adquirindo ao longo da experiência, e quando saímos da nossa formação ainda estamos todos muito, muito verdes. Daquilo que tem sido e foi o percurso, doutora Ana, o que é que mais traz como testemunho das áreas onde passou, das instituições onde frequentou? Portanto, tenho tido cargos de liderança muito grandes, não é? Uau. Esse percurso aqui em Angola, na verdade estou quase a fazer 14 anos, Uau. em setembro deste ano. E o que é que permitiu? Permitiu primeiro ter um domínio de setores de atividade muito distintos, porque já trabalhei na direção de um grupo que tinha mobilidade, indústria e exploração de inertes. Já fui administradora executiva financeira de uma companhia de seguros que hoje está no 7º lugar, mas quando estava a fazer a administração saímos do 13º para o 8º. Excelente. Foi um percurso muito interessante e ao longo deste percurso havia também umas questões de conformidade legal, a criação dos departamentos de auditoria interna, compliance, assistência ao cliente, provedor do cliente, portanto tudo aquilo, e também a implementação da contabilidade interna, que efetivamente antes de eu entrar era um gabinete externo que fazia. Uau. Foi implementado a contabilidade interna por mim e que também foi um desafio. Depois tive uma trajetória de ir até à mineração, não é? Através de um trabalho específico como consultora. A minha empresa fez a consultadoria numa das nossas mineiras mais relevantes do país, e isso também foi um desafio, porque há muitas especificidades desses negócios que só entendemos e dificuldades quando estamos lá. Sim. Porque fazer o cálculo dos impostos advém do rigor de controle administrativo que transmitimos para um registro e mensuração contabilístico que depois se apura aos impostos. Isto tudo as pessoas pensam que é coisas distintas, mas não. É um processo contínuo, não é? E aprendi muito com um senhor que já trabalha há imensos anos, na verdade 2, que já trabalham há imensos anos na mineração. Olha, o que eu deixo aqui, um agradecimento e um cumprimento. Portanto, o Dr. Paulo Mandela e o Dr. Júnior, porque efetivamente são 2 homens, um que é brasileiro mas tem toda uma vida em Angola na área da mineração, e é interessante porque é daquelas pessoas que faz o controle e o orçamento, o que significa que domina o passado, o presente, mas já faz a perspectiva do futuro. Isto para quem faz planeamento até fiscal é uma abrangência enorme. Algumas pessoas não sabem, mas aqui partilhar já, que isso vai ficar gravado. A doutora Ana também passou na OSA-PCA. Sim. Fui das formadoras a arrancar, não é? Uau. Eu, o Rui Almeida, a Isabel, o Magro, o Edgar, Uau. a Naiole, o Cláudio dos Santos, o Sequeira, portanto cada um tinha a sua área de especialização. Sim, eu tinha acabado de ser mamã, tinha 17 dias de ter sido mãe e arrancámos com as turmas do CPCA, os meus primeiros alunos conheceram logo a minha bebê, porque eu até fazia intervalo para conseguir dar de amamentar e tinha que conciliar ali as coisas em 2016. Portanto, sim, as primeiras turmas de dia foi toda a contabilidade financeira foi dada por mim, sim. Uau. Na altura, quem era o bastonário na altura? Era um senhor mais velho, o Dr. João. Uau. Depois passou o Ribeiro e agora a atual bastonária, a Cristina, minha aluna 2 vezes. Uau. Na Metodista, ainda em contabilidade financeira e nas aulas também da atualização do OCPCA. Portanto, a atual bastonária foi minha aluna 2 vezes. Quer dizer, temos aqui uma mentora, né? Alguém que... Olha, mas para os casos do OCPCA acho que mais revolucionária atualmente do que mentora, porque eu tenho dado algumas notas
de percursos que acho que deveríamos fazer diferentes, mas pronto, quem está na liderança é que toma a decisão e a nossa bastonária toma a decisão, embora tenha tomado aqui algumas notas. Bem. A OCPCA tem que ser como a AFI, tem que lutar pela uniformização, melhoria técnica, literacia e avançar. Não somos escolas. Nós não vamos ensinar alguém a falar sobre impostos, nós vamos ajudar o técnico a desenvolver competências, porque isso ele aprende na faculdade. Isso é a primeira coisa que eu tenho dito no CPCA. O PCA está a querer substituir a universidade, imitando o que se faz em Portugal, mas o que se faz em Portugal não é isto. Okay. As universidades fazem os cursos de preparação, a OCPCA faz os exames de admissão e formação contínua, desenvolvimento de competências. É bem distinto, porque gostam sempre de dizer, nós fazemos o que se faz lá. Não, isso não é verdade, porque quem faz este projeto de simulação empresarial são as universidades, o CPCA não faz. E isto é um grande erro, porque nós estamos a dizer que damos aulas, estamos a medir sobre aquilo que damos aulas, ainda por cima temos um nível de excesso de técnicos a chumbar nas aulas. Isto é quase como dizer, eu sou do Benfica, do Sporting e ainda sou o árbitro. Então isto é uma coisa como complexa. A memória das pessoas ainda tão fresca. Ontem foi o jogo do... Epá, vais falar do Portugal República do Congo. Algumas pessoas disseram que foi o jogo do bacalhau com natas versus a fumba. Olha, e devo-te dizer, pronto, estava num jantar, não acompanhei 100%, ia dando um olhar crítico, mas devo dizer que é um excelente exemplo para se dar. Yes. Quando tu pensas que és superior e não olhas bem para o adversário, ele pode surpreender. A República Democrática do Congo, a sua equipa, extraordinariamente, já nos surpreendeu 2 vezes. Yes. A sua recepção nos Estados Unidos, que levou a sua cultura e a sua identidade cultural. Bem assim. Brutal, bem assente. Assim. E ontem disse, nós também contamos, não venham para cá brincar. Então eu fiquei dividida. Porque quem me conhece sabe que eu defendo muito o continente africano e defendo muito Angola. Eu tenho filha angolana, portanto... Eu disse até ontem, quem defender a seleção portuguesa não quero ver a comer quisacas, a comer o catato. Não fuja, né? Nada disso. Não, mas foi um jogo muito interessante e foi uma mensagem extraordinária para tudo. Houve equilíbrio. Houve muito equilíbrio. Isto, mais uma vez, devemos... E sabes que os jogos para os líderes é uma lição. Yes. E é uma lição que nós devemos ter muito presente. Yes. Que a surpresa e a adaptação tem que ser contínua. A equipa portuguesa não estava à espera de ser surpreendida e não se adaptou tão rápido quanto necessário para ganhar o jogo. Por isso é que empatou. Portanto, para o próximo jogo tem que estar de olhos mais abertos. Bem, agora, entrando naquilo que é a FI versus o nosso programa de hoje, a doutora Ana também hoje desenvolve um papel fundamental na associação fiscal. Como é que já ouvimos que passou na OCPCA, agora na FI, é um trade-off muito interessante. É porque eu digo sempre que nós, em vez de criticarmos, é melhor fazermos e contribuirmos positivamente. Também toda a gente sabe que eu sou do partido MPLA e que sou ativamente num dos cabos, porque em vez de criticar eu gosto de contribuir para melhorarmos. E não somos isentos de erros, mas devemos contribuir. O que é que eu quero dizer com isto? E muitas das vezes as pessoas dizem que tu és muito a favor às vezes das práticas ou das ações que a AGT está a fazer. Eu digo não, eu não concordo com elas porque violam muitas delas garantias diretas do contribuinte. Yes. Mas eu entendo-as. Porquê? Por elevado fuga que há. E nós temos que perceber, aliás, Mauro, nós tivemos contrassenso há bem pouco tempo por causa das questões dos níveis suspensos certo. E desta prática agora contra, não é contra, é de controle aos contabilistas e aos despachantes. Porquê? Eles são a maior fonte fidedigna de receita do Estado.
mas também tem-se visto que tem sido uma maior fonte de más práticas para com o Estado. E foi isso que eu queria dizer, que apesar de todos nós temos que dizer sim, o que está ali é realmente, e tu te defendias, não doutor, isto é uma discriminação. É verdade, pronto, tenho que te dar esta mão palmatória. É realmente uma indiscriminação, porque só se fala em tantas atividades que há nos setores económicos, só falamos de duas, mas temos que perceber que são estas duas que calculam os impostos para o Estado. E são estas que têm as boas ou as más práticas. E são estas que são a fonte de interesse público para uma nação. Pronto. E se calhar quando eu estava a discutir o tema não te consegui passar, porque estávamos mesmo em desacordo total quanto a isso. É claro que se a AGT tivesse, e aqui estamos a falar de uma coisa muito interessante e falamos logo de planeamento fiscal, as pessoas atualmente não se preocupam em usar a lei com conhecimento. Estão mais preocupadas em fugir à lei. Não basta ler, tem que conhecer. Tem que conhecer e saber aplicar. Atualmente as pessoas estão cada vez mais preocupadas em fugir à lei e em fugir à prática de pagar impostos, porque acham que há uma agressividade excessiva de impostos. Eu começo aqui por dizer duas coisas. Portanto, no espaço da SADC, Angola está muito bem posicionada. Não somos do país, da nação, que tem taxas mais elevadas. Estamos ali no meio, o que já é algo importante. Segundo, temos esta agressividade porque as empresas, em vez de usarem o que o legislador prevê para seu benefício e redução ou minimização de impostos, já estamos a entrar até no nosso tema. Querem fugir e têm mais práticas. Posso-vos dizer que há muitas situações em que despachantes usam códigos errados, tendencialmente nas pautas para o desalfandegamento. Isto é prejuízo para o Estado e deviam ser eles a defender a causa do Estado. Porquê? Porque são eles que têm toda a informação. Eu concordo plenamente com isso. Apenas abro alguma aspa, porque nós, a nível do direito, falamos sobre princípios. Os princípios são aqueles que vão nortear a base e o fundamento de toda e qualquer alteração. A Constituição fala sobre o artigo 88, diz que todos têm o dever de pagar os impostos, e o artigo 102 faz menção sobre que há que haver uma obrigação generalizada, coletiva, exigente a todos os níveis. O que se pressupõe aqui é que os direitos e as garantias naquilo que é a qualificação da tributação não deve ser por uns e por outros. A medida deve ser aplicada. Nós temos hoje um sistema que, a certo nível, alguns impostos são aplicados de forma proporcional, progressiva. Quanto mais a pessoa vai ganhar, mais vai sendo exigível. Mas aquilo que é o ato de coerção, exigência, a própria hermenêutica do Código exige que essa ação deve ser coletiva e não restritiva. Aí está a vossa defesa das duas profissões. Mas, Mauro, nós temos que dizer que é tudo muito bonito o que está escrito na lei e diz isso claramente. Eu não sou de direito, mas ao trabalhar no direito societário, empresarial, financeiro, já vamos estando alerta para alguns temas, e o que tu referes é verdade. Mas nós não podemos aqui deixar de entender, porque até nós na AFI, para conseguirmos conciliar o que são expectativas dos nossos clientes, de quem vai receber o dinheiro, que é a AGT e por si o Ministério das Finanças e por si a Nação Angola, e o serviço que nós prestamos é conciliar aqui as partes dentro do que a lei permite.
E temos que ver, e o Mauro também tem um gabinete de contabilidade, eu também tenho um gabinete de contabilidade de auditoria, mas com muito enfoque mais a consultadoria económica ou financeira e auditoria do que propriamente executar meras contabilidades. Isso já é uma coisa muito rudimentar que nós quase que não temos já clientes dessa área por nossa iniciativa. Mas quantas vezes o Mauro já chegou a um cliente e lhe disseram: doutor, arranje lá aí forma de eu não pagar. Eu já ouvi esta frase N vezes. Segundo, às vezes nós estamos a dizer assim, olha, mas você está a querer não pagar isto, não pagar aquilo. Mas porquê? Qual é a razão? Se fizer as coisas bem feitas, em vez de ir tanta vez ao mercado informal e não ter faturas, porque agora diz que não tem este lucro tudo, use zonas já da lei, mas que possam assegurar que você cumpre. Não estou a dizer que você não tem que ir comprar, por exemplo, no IJ, em Sasa Pombo, não há completamente tudo. Mas a lei, por exemplo, na questão da alimentação, e vamos olhar aqui para aquilo que o legislador teve em atenção, é que perceber que há muita informalidade, por exemplo, nos bens alimentares, porque vem de uma agricultura, muitos deles, ainda de autossustentabilidade e familiar. Quando permitiu... Essa introdutória que a Torana está a trazer, vamos lembrar a casa que estamos hoje aqui para falar sobre boas práticas para uso dos benefícios e isenções fiscais. Este é um tema muito interessante e diria que extremamente importante para toda e qualquer atividade, desde que esteja num setor, naturalmente, e queremos perceber como é que a doutora Ana definiria benefícios fiscais, isenções fiscais, são a mesma coisa? O que é uma coisa, o que é outra? Bom, os benefícios fiscais estão estipulados numa lei que refere o que é que qualquer atividade económica pode usufruir dentro das regras fiscais para pagar menos impostos. Ok? E isso está na Lei 8/de 2022, que estabelece uma série de itens informativos, de artigos, que descreve o que é um benefício fiscal, completo, incompleto, a forma da sua aplicabilidade, se é um benefício ou uma isenção de aplicação direta ou se é uma que se pode efetivamente solicitar. Daremos aqui um exemplo muito claro. Muitas das pessoas estão na indústria e querem efetivamente pagar menos impostos. Tem uma indústria a funcionar 24 horas. Mauro, 90% destas indústrias nunca usufruíram do benefício que a lei das amortizações permite, que é o quê? Solicitar no âmbito de um requerimento, dando nota de que tem uma atividade industrial que trabalha por vários turnos e que pode duplicar o valor das amortizações. Uau. E isto é só fazer um requerimento. E você, se me perguntar quantas empresas fazem isto, eu diria que há quase nenhuma. Bem, mas a maior parte delas estão preocupadas em não pagar impostos. Nesse prisma, nós queremos assim, numa fase meio pedagógica, porque sabemos que tem pessoas que nos acompanham e querem perceber este tema, porque nós fizemos também menção que já agora, você que está ligado, não deixa de subscrever o nosso canal, compartilhar este vídeo, chama mais pessoas, deixe teus comentários, nós vamos atentar a eles, podemos responder em espécie de um artigo ou pelas nossas vias de canais, tanto WhatsApp como Facebook. Temos atenção às vossas mensagens, pedimos reiteradamente, compartilhem o canal da Associação Fiscal, porque assim estarás contribuindo também para a expansão deste conhecimento que fizemos de forma gratuita. Então queremos perceber, doutora Ana, benefícios fiscais, benefícios. É uma palavra que até a ouvir nos traz uma almofada. Quem não gosta de benefícios? Todo mundo gosta. Mas a grande questão é o que é benefício fiscal.
numa primeira linha. De forma simples, Certo. é a lei permitir que ao uso dessa mesma lei haja redução no pagamento de imposto. Uau! Então estamos aqui a traduzir que benefício fiscal é pagar menos imposto. É, com o uso da lei, permite-nos pagar menos Com o uso da imposto. lei. E nós atualmente temos, digamos, 4, sendo que um tem uma premissa distinta, mas vamos falar dele. Portanto, temos o Estatuto de Benefícios Fiscais, Uau. que é um diploma que existe desde 2022. Temos também a Lei do Investimento Privado. Temos também o regime especial para as micros e PMEs quando certificadas pelo INAPEN. E ainda temos as zonas francas ou zonas de desenvolvimento especial económico que o país está a estabelecer. Pronto, portanto, na verdade temos estes 4 regimes e que ao longo da leitura destes regimes vamos encontrar benefícios fiscais que dão vantagem às empresas reduzirem, minimizarem o seu pagamento de impostos. E como é que elas podem fazer isso? Uma, com isenção clara de imposto. E isenção é a mesma coisa que benefício, uma vez que trouxe aqui A isenção é um benefício. é um benefício, Exato. mas não é a mesma coisa que benefício. Não, é uma tipologia. O benefício, digamos, é como nós estarmos a falar aqui. Nós estamos a falar de tributação, não é? É a dizer benefício. E Certo. agora estamos a falar, imagina, de uma terminologia do IRT. Ok. Já é um subtema, digamos assim. Portanto, nós quando estamos a falar de benefícios, falamos de isenção de imposto, redução de taxa, por exemplo, deduções possíveis à matéria coletável, e aí estamos a falar do quê? Da lei de mecenato, do uso da lei de mecenato, do crédito fiscal e, por vezes, do diferimento sem pagamento de multa ou juros. Também é um benefício. Por exemplo, muitas pessoas dizem assim: eu estou sempre a pagar multas e juros. Eu digo sempre, se você não tem capacidade de imposto, de pagar o imposto antes do prazo acabar, escreva à AGT para solicitar. Porquê? Porque isto minimiza a questão dos multas e dos juros. Ok. Outra questão, eu falhei ou dei por erro num momento declarativo, num pagamento de imposto. Se a AGT me vem notificar, eu pago uma taxa de multa. Uma multa, digamos assim, não é uma taxa, uma multa. Se eu, por iniciativa própria, declarar à AGT, olha, eu me enganei, em vez de ter que pagar 100, tenho que pagar 200. Ou eu não fiz esta declaração, vou fazer agora. Todos nós sabemos que há um benefício da lei, que é a redução de 50% quando é declarado por iniciativa do contribuinte. Portanto, desde que seja solicitado, não é automático. Não é automático, não. Aí está depois as duas vertentes, que há benefícios que são automáticos, portanto, quando estamos perante a lei, ele já funciona de forma automática. Certo. E depois temos benefícios na lei que são por pedido. Um benefício da lei, embora não diga logo que vamos ter redução de imposto, extensão do prazo. Parece que ao estender o prazo, nós dizemos que isto não tem impacto nenhum para as empresas. Tem, porque eu, ao estar a declarar mais tarde e a apurar o imposto mais tarde, eu também vou pagar o imposto mais tarde. Só Sim, que as pessoas tem só várias olham, avaliações nisso. a malta só olha sempre para as questões mais negativas, quer dizer, o portal não funciona. Portanto, nós aqui estamos na literacia, e a literacia é olhar para aquilo que a lei faz e o que é que beneficia os contribuintes. Porque muitos deles não tiveram problema nenhum do portal e podem usufruir deste benefício para pagar mais tarde a sua declaração. Vamos dar nota que se o portal funcionar, por exemplo, nós tivemos recentemente, e eu penso que desde janeiro temos tido várias prorrogações reiteradas comparativamente com os anos anteriores, ou seja, sim, hoje nós temos mais comunicado de
prorrogações de prazos do que outro do qualquer. que outro qualquer. É verdade. O que também poderia espelhar uma insegurança por parte das empresas, ou seja, os comunicados são claros, vêm a fazer menção de instabilidade, quebras e coisas parecidas, tudo isso ligado ao portal. E vou a seguir, uma pergunta provocativa: se a empresa tarda em liquidar o seu imposto, paga a multa, por que a AGT, gerando várias instabilidades recorrentemente, não paga nada? Olha, eu diria que epá, isso é uma pergunta com devias fazer à malta do direito, porque isso para mim, como assim, administradora e contabilista e consultora, isto é um bocado controverso. Portanto, diz que o Estado é um Estado de bem. Sim. E portanto, se está a alargar um prazo, supostamente é para facilitar os contribuintes. Isto é a primeira resposta que eu diria. Vem facilitar de algo que ele mesmo provocou. Exato, mas é sempre para melhorar a vida dos contribuintes. Portanto, a frase aqui é... Isso é que nem aquele caso que o pai cria uma instabilidade em casa e o filho vai ser acometido do mesmo e depois o pai aparece como o salva-vidas, né? De algo que ele mesmo criou. É que nem a questão da ratoeira, né? Ele vai pôr o rato na jaula, depois vem soltar o rato e diz: olha, você pode ir, mas o dano já foi causado. Mas não é esse o foco para hoje, porque aqui também podíamos trazer várias outras temáticas, mas eu queria perceber, de um lado, nós temos os benefícios como algo que vai gerar uma almofada para as empresas, podemos assim tipificar, vai trazer uma redução do pagamento de tributo. Prefiro chamar tributo porque pode ser aplicado também no contexto da segurança social, em outros contextos, mas queria perceber do lado do Estado, esses benefícios fiscais, o que gera, uma vez que o Estado está a abrir mão de certos tributos para gerar almofada às empresas? Seria um custo? Como é que isso depois é rentabilizado? Bom, na verdade o Estado estabelece estas premissas de benefícios para incentivar, não é, a economia. E vai estabilizando, digamos assim, estas regras ou alteração destas regras de acordo com as políticas públicas. Damos aqui mais um exemplo muito prático que todos nós vamos entender. Um benefício que está contemplado no OGE que estamos a viver agora tem a ver, por exemplo, com o CISA. Ok? O que é que atualmente nós estamos a dar? Ou o que é que o legislador de benefício conseguiu olhar para que fosse favorável, digamos que, à comunidade, a nós contribuintes? Temos muitos imóveis que não estão registados. Sim. Ou seja, há uma fuga e uma incapacidade clara e inequívoca de cobrar o imposto de propriedade porque muitos dos imóveis não estão registados. Mas não estão registados por quê? Isto é outro tema que já nem tem só a ver aqui com o imposto. Porque, na verdade, registrar um imóvel em Angola é um processo complexo. O mas direito de superfície é complexo. Não precisava. Isto teremos teremos outro podcast sobre isso, não é? Porque, como nós sabemos, há muitos litígios nos centros urbanos, inclusive com propriedades de casas, de prédios, de terrenos, que estão em contencioso. Mas voltando aqui à questão do benefício, portanto, o Estado quer alargar a sua base tributária no que tem a ver com a propriedade dos imóveis, os impostos agregados à propriedade e ao rendimento que advém dessa propriedade, na questão do arrendamento. Que muitas pessoas, e nós podemos pensar, mas a fuga é enorme, que não se paga estes impostos. O que é que a política, digamos que a política pública quer? Eu quero estes imóveis registados na minha posse.
O que é que ele incentiva? Qual é o benefício que o legislador, com o objetivo de executar esta política pública, fez? Eu vou dar uma premissa de um tempo em que as pessoas podem vir registar de livre e espontânea vontade os seus imóveis e com isso não terá nem multa nem juros. Ou seja, é como se fôssemos zerar no tempo e só pagarão de 2026 para a frente. Pronto. Isto é um exemplo claro e inequívoco de duas coisas. É um benefício, mas que não é intemporal, é um benefício previsto no Orçamento Geral do Estado de 2026 e que tem um tempo de início e de caducidade para se usar. É um benefício, claro, porque é uma isenção completa e total do imposto, digamos assim, e do imposto dos juros e das multas, e esquecer o que está para trás, não é? E é automática, porque está previsto na lei, nós quando vamos à AGT já não precisamos de escrever para usufruir deste benefício que está na lei. Ele é aplicável de forma automática. Portanto, isto para falarmos aqui até de 3 pontos que já fomos assim falando durante a nossa conversa. E às vezes as pessoas podem não conseguir logo perceber a forma da aplicação. Bem, segundo o que a doutora Ana trouxe aqui, na minha cabeça passou um outro cenário, que era o seguinte. Você é contestatário. Eu quase que diria que a doutora Vera Daves tem aqui um homem de ataque, não é de interajuda. Mas diga, passou-lhe o cenário? Nós precisamos de... Eu penso que os países mais desenvolvidos cresceram com o contraditório. Eu acho que não precisamos todos pensar dentro da caixa, né? Eu acho que pensamentos fora da caixa nos incitam a identificar as incongruências ou alguma problemática que podemos até antever e corrigir já antes de suceder. Mas quando falamos de benefício fiscal, e se calhar quem nos ouve poderá ter a mesma apreciação, o contexto que é apresentado no hoje nesse âmbito do CISA, pode ser interpretado de duas vertentes. Uma, que sim, teria aqui uma forma de moratória, onde o Estado passa uma mensagem, olha, não haverá nenhuma coima, nenhuma multa, venham fazer a inscrição dos seus imóveis e está tudo bem. Até aí é o preâmbulo da lei, é o sentido literal da lei. Mas vem um outro contexto, daí que eu perguntava o porquê que esses imóveis não estão registrados, que é o sentido de que, do mesmo lado, o próprio Estado que está dessa moratória é o mesmo Estado que não teve essa organização administrativa e hoje criou, dentro do pacote da lei, este benefício fazendo juízo a uma ausência de organização administrativa. Quer dizer que, de um lado, este benefício não seria benefício, seria mais uma estratégia do Estado tentar corrigir alguma litigância que houve, e outro contexto seria eu preciso ampliar a minha base tributável. Em outras palavras, preciso com que as pessoas paguem mais impostos. O que é que eu vou fazer? Já que eu quero que as pessoas paguem mais impostos, temos imóveis que até está tipificado na lei e essa gente não está organizada porque não temos o registro dele. Como é que podemos fazer? Vamos dar essa moratória, eles vêm se cadastrar. Quando se cadastrarem, depois nós vamos passar a fazer as cobranças dos impostos. Então, também acaba por ser uma estratégia. Daí que eu questionei inicialmente se de facto esses benefícios trazem algum desagravo, porque faço aqui menção à palavra do executivo, João Lourenço, que diz que é o trabalhador do povo, né? Então, se do mesmo modo dispensar a matéria coletável para esses impostos
gera um benefício, como é que isso é rentabilizado? Temos dentro da lei que fez menção, a lei 8/2012 e não só, temos algum cenário possível que apresenta quanto é que o Estado perde abrindo mão de certas tributações e quanto é que o Estado ganha gerando esses benefícios? Temos algum cenário? Não, a lei por acaso não precavê qual é, digamos assim, a perda fiscal, portanto, a perda de receita do Estado quando equaciona estas práticas. Com certeza dentro da Assembleia e das equipas de estudo que fazem estes estudos económicos para lançar estas leis devem com certeza ter estes dados, porque o que não se mede não se gera, mas isto não é transmitido através da lei. Eu gostava de reforçar aqui algo. Nós temos que perceber que estamos a passar por uma fase de reestruturação e reforma do Estado muito grande. Yes. Eu dou-te um exemplo. Eu quando cheguei em 2012, ainda entregávamos os modelos 1 em papel. Ainda entregávamos a declaração modelo 2 e modelo 2 de dependentes e independentes a papel, com não sei quantas folhas na mão. Com as filas enormes. Com filas enormes, que ainda por cima tínhamos que entregar as declarações na repartição fiscal a que os nossos contribuintes reportavam, e tínhamos que ter operacionais às 3 e 4 da manhã nos últimos 5, 6 dias dos prazos para fazer estas entregas. Isto para dizer o quê? É claro que nem tudo está a correr bem, nem tudo está uma maravilha, mas devemos dizer que esta evolução desta reforma, e do que o Mauro aqui também está a dizer, não devíamos já ter os imóveis registados devidamente, devíamos, mas também sabemos que até na lei das terras, ela tem sofrido atualizações nestes últimos 5 anos para acomodar situações quase que ambíguas. As pessoas tinham documentos dos SOBAs, tinham documentos dos administradores, alguns que naquela fase até já nem poderiam ter dado documentação que suportava a propriedade. Estamos a falar do período pós-guerra, em que muita gente ocupou, né? Porque lembro de já ter ouvido o meu avô a dizer que muitas casas ocupou. Quer dizer, acho que a maior parte das pessoas muitas aqui... também, mas estamos a olhar só para Luanda, mas agora falo de uma forma genérica para o país. Portanto, há zonas agora protegidas por zonas especiais económicas, por fundos fundiários e tudo, que inclusive havia pessoas já com documentos legais dessas terras. E depois houve uma evolução de reestruturação urbana, agrícola, económica do país, e que temos que acomodar tudo isto com o que chamamos ou direito de superfície, ou direito de exploração, ou o que seja neste sentido. E isto é um processo complexo, o nosso país é muito grande. Eu costumo dizer na brincadeira, quando as pessoas dizem, mas doutor, isto em Portugal não era mais fácil, e eu tenho logo uma expressão, não comparem o que não é comparável. Em Angola cabe 18 Portugais, e isto é brincadeira porque nem existe a palavra Portugais, mas é para a pessoa perceber que é uma quantidade coletiva, não é 1, não é 2, nem é 3, são 18. Portanto, a dimensão da reestruturação, da reforma, da aplicabilidade e de fazer com que as pessoas façam as coisas é muito diferente. Eu dou outro exemplo. O Estado, ainda há bem pouco tempo, para minimizar o acidente rodoviário e o atropelamento, voltou a pôr o gradeamento da samba verde. Ainda ontem o meu próprio motorista, que é um miúdo humilde do bairro, me disse, doutora, estes fulanos também não aprendem nada. Olha ali, depois estava-me a apontar, porque estávamos em fila, já tiraram, já mexeram, já torceram o ferro todo. Portanto, nós também temos que perceber, ipsis verbis, que o Estado faz uma parte, a população faz outra, e por vezes, até no desagrado das duas,
os interesses não se interessam e há destruição. Mas nesse contexto... Isto para lhe responder só a fechar aqui a sua pergunta, porque senão depois não terminamos. Certo. É verdade que sim, há uma perda de receita fiscal inequívoca com esta política, mas nós temos que olhar que o Estado está a dar a oportunidade das pessoas fazerem o que já deveriam ter feito. Já deveriam ter feito, com o benefício de não vamos pagar pelo passado, vamos olhar para o presente e para o futuro. E isto é muito importante neste podcast ficar claro. O Estado dá benefício às pessoas, não dá só problema, não dá só impostos para pagar. Tão bem as pessoas pudessem perceber a forma de usar e bem usar para que criassem riqueza para si. As pessoas que não usarem esta prática para registrar os seus imóveis e daqui a 2 ou 3 anos apanharem 7 ou 8 ou 10 milhões em multas vão dizer estes gajos são os ladrões, que é o que muitos dizem, né? Eu ontem tinha no meu grupo de networking. Nós tivemos recentemente o caso, acho que a Torana estava a fazer menção no início, da questão dos contabilistas e dos das mais práticas. E não foge muito esse contexto, porque também saiu o comunicado da AGT convidando os técnicos a fazer, a submeterem até 1 de julho. Não sei como é que ficou, porque a AGT apresentou argumentos que era para ser repensado, mas até agora não vimos alteração. Mas aquilo dizia que até os certificados em 2026, ao fazerem a inserção, início da atividade, bem como o cadastro, teriam já as coimas face ao exercício de 2025, ou seja, e tivemos casos de pessoas que foram para o portal, fizeram o início da atividade, mas já apresentou as coimas. Com base nisso estamos a dizer em que o sentido é convidar, ou seja, se eu quero aumentar a base, tem um período de moratória. Faz sentido essas pessoas que nem sequer ainda tinham uma atividade operacional já serem acometidos de coimas? Olha, eu não sei como é que está a acontecer aos outros, mas eu própria já fui ao portal, eu até te mandei a imagem, que eu era uma incumpridora, não da questão do IRT, mas do IVM, lá de um carro que estava lá que eu tinha para pagar desde 2022 e não estava alerta para esse facto. Na verdade, eu com a atualização do meu cadastro não me apareceu multa nenhuma. E eu digo que sei porquê, por 2 vias. Porque não é só por o cumprimento, eu acho que tem a ver com as empresas onde eu presto serviço em nome individual, fazem logo a minha retenção e está já nos cofres do Estado. Portanto, à partida. Segundo, como trabalhadora da minha própria empresa, eu já pago o IRT também lá. O que é que eu quero dizer com isto? Eu penso que o que pode aqui haver é colegas que já tinham, se calhar, faturas emitidas em nome individual que surgem no cruzamento de dados e que não foi feito o pagamento das suas retenções. O que nós estamos a dizer é multa por ação não declarativa. Não, isso não já pode é contexto ser. Diferente. Eu diria que isto não pode ser, pode ser, porque a lei já existia. Isto não pode ser. Até parece que estou a mandar em alguém. Não, isto não é verdade. Portanto, a lei já existe. Só há um reforço do que devíamos ter aplicado na lei. Certo. Porque nós estamos a dizer que pessoas, mesmo hoje, se eu iniciar a atividade hoje em junho, eu não devo ser logo multado por uma declaração de 2025, porque nem existia em 2025, eu só estou a abrir a minha empresa agora. Mas muitos existem esta multa porquê? Porque exerciam a atividade e não tinham aberto. Ou seja, muitos dos nossos técnicos já prestam serviço, uns de formação, outros de fazerem contabilidade, outros de serem consultores. Já inclusive emitiam faturas no portal da AGT, que isto é que eu acho que é muito contraditório, mas não tinham a atividade aberta. Eu não concordo com essa prática, tanto que eu já escrevi artigos sobre isso, da armadilha do portal.
Eu já escrevi para a AGT também pedindo algum subsídio sobre esta prática, mas aquilo que me foi respondido é que não haveria, e porque também o decreto 7125, o novo regime da fatura faz menção sobre esse aspecto. O propósito do legislador é a formalidade. As pessoas têm alguma liberdade de emitirem as faturas lá, desde que, mesmo sem atividade, não existe um incumprimento sobre isso, coisa que, do ponto de vista do direito comercial, contradiz, né? E eu concordo, se eu não tenho uma atividade profissionalizada, autorizada, legalizada, faz espécie emitir fatura, sobretudo pelo portal. Eu penso que aqui há uma necessidade de um casamento entre o que a lei comercial diz versus aquilo que também é a prática e a atuação da legislação fiscal, né? Eu acho que havendo esse casamento faz todo sentido existir, mas o portal não olha para este quesito, pelo contrário. Mas não vamos fugir do nosso tema, voltando à questão dos benefícios fiscais. Quem pode usufruir? Quem pode usufruir até não iríamos ainda, mas quais são os benefícios fiscais? Já falámos deles, dos 4. E quando falamos... Nós olhamos a estratificação do ponto de vista de estrutura. Agora, em termos de praticidade, como é que nós podemos dizer para quem nos ouve, olha, os benefícios fiscais são esses. Como é que nós podemos olhar para esta temática? Olha, por exemplo, algo que está na lei que poucas das pessoas usam. Tu dares, imagina, um sistema de saúde para todos, ou dar formação para todos. Os benefícios, o Estatuto dos Benefícios, inclusive, não só a questão do custo ser 100% aceito, tu tens uma majoração que é possível. A majoração é um crédito de imposto, é uma ajuda à dedução do imposto. Tens outro, por exemplo, também que é muito interessante, que é o uso da lei de mecenato. Tu poderes dar doações que são aceitos fiscalmente e quais é que ainda têm majoração. Mas isto eu estar-te a falar especificamente dos casos, depois estou a deixar outros de fora. Que eu aqui neste programa, e eu digo sempre até aos meus contabilistas, eles gostam de me responder, doutora, está na conta 45, na 18, na 10, eu não gosto nada de falar em artigos, nós temos que saber consultá-los e usá-los. Daí eu estar-te a puxar a quem pode usar os benefícios. Porquê? As pessoas acham que os benefícios só podem ser usados às empresas. Não é verdade. Eu, se tiver uma atividade a exercer de forma independente da categoria B e C e tiver contabilidade organizada, eu posso usufruir destes benefícios e isenções da lei. Eu, se tenho uma cooperativa, e inscrita nos moldes necessários, eu também tenho uma série de benefícios e isenções. Associações sem fundos lucrativos, maior parte delas como a nossa DAFI, ao ter os permissos de fazer e cumprir a lei, inscrição como associação, sem fundos lucrativos, com objetivos de fundos, de aplicação de fundos e não o rendimento distribuível, tem uma série também de benefícios, por exemplo, a isenção completa do imposto industrial. Certo. E acho que este programa deve chamar muita atenção para este aspecto. Não foquemos em como fugir à lei para aplicar. Foquemo-nos na forma de uso da lei. Correta. Dou aqui mais 2 exemplos. Tem sido muito falado. Os fundos de pensões e os fundos de investimento imobiliário é um tema muito novo. Muitos dos nossos técnicos ainda fazem a contabilidade e apuram os impostos de forma como se de outro setor de atividade qualquer se tratasse. Ainda não perceberam que no investimento privado, na lei de investimento privado, estas duas atividades têm um regime próprio
com N benefícios e redução inclusive de imposto industrial e outros. Por exemplo, os fundos de investimento... Um caso prático, não é? Estou a dar aqui casos práticos de atividades práticas que os nossos técnicos, os nossos fiscais tratam mal. Podemos levá-lo enquadrando numa atividade propriamente... Algum caso que a doutora Ana já presenciou? O fundo de investimento de imóveis, por exemplo. Como é que ocorreu? Mesmo por ser um fundo que foi criado e está registado na CMC, mas depois o contabilista achava que aquilo era um mero compra e venda de imóveis e era mero arrendamento de imóveis. Não percebeu que o enquadramento do IVA é distinto, porque está isento, não paga. O enquadramento, por exemplo, de compra e venda de imóveis, se tiver reinvestimento para outros imóveis, também tem um apuramento de impostos de propriedade e de pagamento de propriedade distintos, que têm a ver também com os valores de reinvestimento ou não. Mas isto aqui é para dar nota de que o desconhecimento do que está na lei em termos da redução dos impostos ou de estatutos que trazem grande valor para a redução do pagamento dos impostos, nós não estamos a usar e estamos, por isso, simplesmente a querer fugir ao imposto, a fazer a tal evasão fiscal. Ou, muitos deles, ilasão. Porquê? Porque criam mecanismos de documentos e por aí fora que acabam por ser incertos. Temos outro exemplo, muito claro. Todos os sócios podem emprestar dinheiro às sociedades quando as sociedades estão a passar uma má fase ou inclusive estão a fazer reinvestimentos. Em vez de ir buscar à banca, o seu acionista tem capital, pode investir ali. E depois tu tens aqui duas premissas. Se este empréstimo é ou não remunerado, ou seja, se a sociedade se compromete ao seu acionista, ao seu sócio, pagar juros ou não pagar juros. Isto é uma das lutas que a AGT tem tido com os nossos técnicos e que nós, na maior parte dos casos, perdemos. Porquê? Por inconformidade. A lei prevê que desde que esteja na ata que aquele empréstimo não tem juros, não tem juros, portanto, ATRA, contrato de suprimentos, que esteja expresso um montante, se tem ou não juros, aí está previsto na lei que se refere que não há juros, não se paga, nem tem nenhum encargo. Ok? Isto é uma premissa da lei, que no uso da lei traz este desonera. Mas tem um IAC. Mas tem, não tem IAC porque você não paga juros. Só tinha IAC desde se pagasse juros. Seja tem que estar tipificado. escrito. Tem que estar escrito. Okay. O que é que acontece? É que a maior parte dos nossos técnicos fiscalistas põem para ali entradas e saídas, nos sócios, entradas e saídas. Não, isso aqui é trabalho do contabilista, não é do fiscalista. É do contabilista, é do fiscalista. Porque nós temos de dizer a verdade. Quem são os fiscalistas ainda em Angola? Nós nem temos cursos de especialização só de fiscais. Você diga-me uma universidade que tem a licenciatura fiscal. Não, propriamente tem direito fiscal, que não dão as áreas económicas, só dão os direitos. Porque fiscalidade, como eu tive, não tem. Vimos de um ano de contabilidade, gestão financeira, estatística, por aí fora. Sim, e depois vamos para a área fiscal, que temos toda a panóplia dos impostos, temos acordos da OCDE, temos inclusive a forma de fazer as premissas legais para fazer cumprir os códigos. Temos inclusive planeamento e gestão fiscal para novos investimentos dos vários setores de atividade. Portanto, isto não existe ainda em Angola. Portanto, os fiscalistas são os contabilistas ou os gestores. E com o que acontecia antes, que desde que exercesse um X número de anos, ficámos também contabilistas, até temos economistas, gestores de recursos humanos, que são contabilistas e fiscalistas. Bem, eu penso que essa é uma situação que por hoje tem estado a melhorar e que de facto já esteve durante muitos anos nesse sentido.
Eu notei que a Torana enfatizou muito os erros que têm ocorrido, sobretudo chamaria da manipulação de dados, o que também gera alguma inconformidade no tratamento da adesão ao benefício fiscal. Porque me preocupa. Eu gostaria de saber, eu olho para isto como problema, não a raiz do problema. Não seria muito voltado pela má interpretação da lei? Não seria? Olha, eu gostava de dizer também na literacia, no discurso. Eu já estive em eventos de feiras e workshops, palestras de empresários de várias segregações, e eu fiquei assustado porque muitos nunca sequer ouviram falar sobre a lei dos benefícios fiscais. Muitos. A maior parte deles nem sabem o que é a lei do mecenato. Então, a grande questão é, o Estado tem uma almofada para as empresas e essas empresas não conhecem essa almofada, como aderi-las? Mas aí está um problema. Quem é que tem culpa disso? É o Estado? Não. O Estado emitiu a lei. Quem é que é o culpado? Primeiro, instância, as faculdades que não estão a fazer o seu papel formativo inicial. Okay. E segundo, o CPCA, que não está a fazer o seu crivo de formação contínua e de melhoria de conhecimento. Mas o Estado, digamos que o Ministério das Finanças, que tem que esperar a receita fiscal, seja ela mais ou menos, não tem culpa. Ela fez o seu papel. O Estado emitiu a lei. Agora, se tu a usas ou não, não é problema do Estado. É nosso problema, do contribuinte. Daí eu ter puxado aqui para várias vezes estas questões, e se reparares, eu não estou preocupada por dizer no artigo A, no artigo 1, a linha A, olhem esta ou aquele benefício. Também não se propósito. Estou preocupada em dar o grande chavão de saibam usar corretamente as ferramentas. E mais, o saber usar estas ferramentas dá ao contabilista fiscalista uma ferramenta de diferenciação estratégica, até para ter os melhores clientes. Porque o teu cliente que quer pagar menos impostos, mas sabe que vai pagar menos impostos, cumprindo a lei, não se importa de pagar mais dinheiro a ti, porque ele está seguro, ele sabe que não vai ter constrangimentos. Vamos traduzir isso para miúdo. Imaginemos que eu tenha uma cantina e queira ter benefícios fiscais. O que eu devo fazer? Primeiro, registar essa cantina no regime de micro e PMEs. Porque só logo aí, tu em vez de pagares 25%, pagas 12,5%. Porque o estatuto Mas tem as deduções, te permite. As deduções periódicas. Do imposto industrial tens logo este benefício. Sim. Logo, direto, que te é dado. Não precisas depois de pedir, não. Não há muita burocracia? Não. Ele com o seu alvará, com a sua certidão de registro comercial e a sua identificação, preenche, inclusive já é online, super simples. Preenche qual é o meu volume de negócios, o que é que eu faço na vida, quantos colaboradores tenho. No site do INAPEN. Uau. No site do INAPEN nós preenchemos, submetemos, temos os dados de quem é o representante legal, o e-mail, o número de contacto. Se houver alguma dúvida no anexo da documentação que foi colocado, eles contactam, mas certificam. Ao certificarem, inclusive, te dão logo a redução do imposto. Que te incentiva. Portanto, como é que nós podemos usufruir destes estatutos e isenções? Não é só porque somos experts, não. Há atos que são eu diria que são quase obrigatórios. Eu, na minha entidade, certificá-la para dizer se ela é pequena, muito pequena, média ou grande empresa, para mim é um ato básico. Mas que nós também temos que incentivar a fazer. E as pessoas pensam que isto é só uma burocracia. Ainda não perceberam que esta burocracia, Mauro, muitos dos nossos colegas ainda não perceberam que ao registar os seus clientes no INAPEN ou ajudar os seus clientes a registar,
têm logo uma redução na taxa de imposto industrial. Isso também não estaria associado, eu costumo dizer, à forma com que o angolano se tornou empresário, porque a doutora Ana deu um exemplo caricato que muitas das vezes o empresário chega e diz, olha, não quero pagar esse imposto, não, quero pagar um outro tipo de imposto. Eu costumo dizer que isso também tem muito a ver com o perfil e quem é o técnico em causa, mas eu destacaria aqui o fato de que para que haja essa abertura, muitas das vezes há resistência dos próprios empresários, ignorância também, né? E não perceber o que pode lhe gerar em termos de otimização, de tributação, e simplesmente esse assunto é morto dentro daquilo que é esfera empresarial, porque ele entendeu ou seja, ele aprendeu a ser empresário estando na prática empresarial, não na preparação e planificação. Coisa diferente de que acredito que se uma empresa antes do início da atividade tenha um plano de negócios, um planeamento fiscal, ou seja, o desenho da sua atividade, essas premissas que estamos aqui a destacar não seriam já afloradas? Um contabilista é um educador. Eu digo sempre que uma organização, quando está desorganizada, o seu ponto de reorganização sai das áreas financeiras, nomeadamente a área da contabilidade. E nós, como educadores, nós podemos chamar os nossos clientes e educá-los, mas educá-los de uma forma positiva, não é criticar porque estão a fazer tudo mal, não. É fazer com eles um plano mínimo de ação. Mauro, se eu chamar hoje o ABC que tem a cantina e lhe disser, olha, vamos registar a sua empresa, porque você, em vez de pagar 25, que está a pagar 3 milhões de kwanzas ao final do ano, você, por fazer este registro, você vai pagar 1.250.000, só precisa tirar esta cópia, vamos fazê-lo juntos. Ele não se vai recusar a fazer. O contabilista tem um papel muito importante na sociedade civil de um país. Há aqui uma outra problemática, a questão da declaração. As pessoas hoje em Angola são um pouquinho céticas, daí que se tentarmos pesquisar relatórios, nem sequer são publicados. Isso ainda tem a ver com a transparência. Não tem bem a ver com a contabilidade e fiscalidade, mas sim com a transparência que o país tem. Sim, porque nós vimos que a maior parte das entidades públicas nem sequer publicam o seu relatório. Mas hoje nós falamos já de, inclusive, Bolsa de Valores, entre outros. O não seria a condição sine qua non? O que também não quer dizer que a transparência venha a existir. Porque, sim, a Bolsa tem acesso a dados, às informações dessas empresas que são cotadas em Bolsa. Essas empresas têm uma informação mínima, mas essas empresas também vão ser um número muito reduzido de Angola. Não vai representar o tecido empresarial angolano. E nós ainda temos esta dicotomia de que apresentar contas e dar esta informação é levantar o segredo do negócio. Mas, na verdade, este segredo do negócio só é tão segredo assim porque vinha agarrado a outras práticas de corrupção, de manipulação e de branqueamento de capitais. Por isso é que temos agora mais um tema em cima da mesa, muito quente nestes últimos 2 dias. Estamos a tentar legislar que os bancos deem informação de todo o dinheiro que passa nas contas bancárias. O que é que achou desse tema? Não pode ser. Aí tem que dizer à minha colega, camarada do meu CAP, inclusive, doutora, senhora ministra Vera Daves, que sim, temos que controlar a fuga ao fisco, mas ainda não pode ser por aí, porque senão vamos ter aqui um retrocesso enorme, que é o que nós temos estado a fazer, é a bancariação das transações financeiras. E há muito interessante que até na rua, se tu reparares, Maro, há umas senhoras que tu já compras na rua a fruta, ela diz, não, já paga aí para o meu express número TPA, e a gente ou tem TPA. Sim.
Já. Se a gente for fazer isto e esta lei for para a Um frente, retrocesso. é um retrocesso porque as pessoas começam mesmo a ter a fazer E eu muita ouvi o transação depoimento em de uma dinheiro. deputada na Assembleia que Não, que fazia ela já menção a esse chamava. aspecto. Claro que vai chamar, claro que vai chamar. Yeah. Qualquer pessoa vai chamar. Eu, sinceramente, eu diria, isto para dizer uma forma democrática e educada, isto é difícil. Todos nós temos a noção que há uma lavagem de dinheiro enorme. Uhum. E esta lavagem de dinheiro é de transações que o Estado não está a ver os impostos. Ok. Eu digo isto francamente porque eu já disse isto em público e não é a primeira vez. Porquê é que nós temos a taxa dos indivíduos cambiais sobre as prestações de serviço? Uhum. Porque toda a gente sabia que as empresas tinham custos e tinham empresas de suporte que davam ajuda às empresas angolanas de trading e não conseguiam tirar daqui dinheiro nenhum dos seus dividendos. Certo. Como é que iam pagar às equipas do outro lado? Com contratos de prestação de serviço. E o Estado, ao pensar e ver isto, diz assim, epá, como isto está a ser assim, eu já não vou ter como cobrar os dividendos, porque o dinheiro Sim. já foi uma prestação de serviço a pagar 6,5 e Certo. sabemos lá qual é que é a condição se houver esta prestação de serviço ou não. Então eu já sei que posso taxar com 10%, porque estes custos, na verdade, é para tirar os rendimentos Sim. que as empresas têm Sim. cá, porque, na verdade, tu quando tens uma trading que dá suporte à empresa aqui, ela às vezes até é do mesmo sócio e não está a fugir com nada, Certo. porque as equipas trabalham, as equipas estão lá e dão suporte ao negócio aqui. Mas para isso o sócio deste rendimento daqui sobe para a casa-mãe e com essa distribuição também custeia a despesa dessa casa-mãe. Quando essa casa-mãe tem a filhinha em Angola, mas a filha coitadinha não consegue nem pagar uma banana, nem um iogurte, a mamã também fica à fome. Então, eu dizer isto em público para mim é super tranquilo, todos nós sabemos que é isto a razão, e nós dizemos, e fizemos isto e fizemos, criámos esta dinâmica, e as empresas adaptaram-se. Vocês não querem sair dividendos porque não é prioritário, porque não há capitais, porque não há isto, não há aquilo, tudo certo. Ok, então estas empresas de fora vão passar a prestar serviços de marketing, de aprovisionamento, Certo. de gestão operacional e tiramos daí o dinheiro. O que é que o Estado com isto tudo perdeu? E perdeu receita fiscal. Porque o valor sobre dividendo, a taxa sobre dividendo, não é o mesmo que foi a taxa aqui. Naturalmente. Esta taxa que se encontrou para os tais indivíduos cambiais foi para conseguir chegar à mesma taxa que se pagássemos os dividendos. Agora, quem é que na legislação disse isso? Ninguém. Mas todos nós sabemos qual é que era o motivo. Ninguém é burro, pelo menos aqueles que tratam de impostos há muitos anos. Portanto, eu tenho que dizer assim, ao legislador, ao Ministério das Finanças, fez muito bem, porque estávamos a perder receita fiscal, era inequívoco. E o BNA estava teimoso, não queria mudar a política. Então e muito bem, não queres mudar a política e está a dar nota de que estamos a perder receita fiscal, vamos encontrar uma solução para ter receita fiscal. E fizeram muito bem. Agora, assim. só há uma coisa nesta lei que eu acho mal, que foi nas questões dos salários dos expatriados. Que também tinha que se pagar esta taxa. Isso aí é que eu acho que fomos excessivos. Porque com isto, e devíamos ter dado esta nota, que para o pagamento para o estrangeiro sob contrato de trabalho, recibo de trabalho, e já o seu pagamento do seu IRT que coubesse a Angola, já não deveríamos ter estamos dupla tributação. Na verdade, estamos a falar de uma clara dupla tributação, porque ele está a pagar pelo seu rendimento, aquele dinheiro é do seu rendimento, e o próprio dinheiro do seu rendimento, que já foi tributado, está a ser outra vez tributado. Isso aí foi o único erro desta lei, mas de acordo, eu estou completamente de acordo que ela existisse. Volto a dizer, quando há necessidade, o Estado tem que também se adaptar às práticas. E as práticas do mercado foram estas. E adviram de uma prática legislativa inicial do BNA.
Agora, com isto tudo, nós temos aqui notas relevantes a reter. Não deixámos de pagar um imposto, o dinheiro não deixou de sair. Agora o Estado devia fazer a sua reflexão. Falando nisso até, quando olha para aquilo que é o sistema fiscal angolano, na sua percepção, o angolano, vou aqui usar o termo assim mais básico, é teimoso em não pagar o imposto ou não paga porque não percebe o porquê que deve pagar? Ele não paga o imposto essencialmente porque acha que o Estado não lhes dá os benefícios agregados ao pagar o imposto. Portanto, nós todos pagamos impostos para ter coisas básicas como segurança, educação, saúde e serviços primários. A luz nos sítios comuns, as estradas, a levar-nos à nossa casa. Mas uma premissa sobre os impostos é uma prestação unilateral, não é bilateral. Ou seja, quando paga-se, segundo a própria lei, não espera receber nada em troca. Não, isso é na teoria. As pessoas não olham assim. Eu não olho assim. Tu não olhas assim. Olha, por exemplo, eu tinha muitos clientes que tinham problemas com o pagar do imposto de selo, hoje imposto de circulação, anteriormente o IVM, diziam, mas nós não sei que fizemos a estrada, não sei que nem temos estrada, vamos pagar o imposto. Lá tens que fazer aquela... É o que eu volto a dizer, contabilista e fiscalista também é educador, tens que fazer aquele papel. Não chegou à sua casa, mas se não pagarmos, também não temos esta fatia de receita para desenvolver mais estas estradas nos municípios, nas administrações, fazer a reparação do que as precisam, porque isto eu digo sempre, atenção, o BNA faz o Kwanza, mas faz uma Kwanza sobre uma instrução do que é o circuito da inflação do país. E isto, PIB, inflações, taxas de juros, tudo anda à roda do quê? Do que o país produz, da massa de rendimento que se gasta no país, ou seja, as empresas e as pessoas, o que gastam no próprio país, que é o que faz o retorno da economia com os impostos, e disto tudo... e do que o próprio país vende, no nosso caso, diamante, petróleos e por aí fora vai, a receita. Disto tudo há um bolo que se diz receitas do Estado, do que você ir fazer uma escritura e pagar, de ir fazer o BI pagou o emolumento, portanto, isto tudo e até o seu imposto de circulação. Este bolo todo dá uma coisa que se chama receita do Estado. Certo. E é esta receita que você tem que reclamar para a segurança, para a polícia, para as escolas públicas, na educação, para o hospital. O que é que o nosso angolano diz? Mas nós temos que pagar tudo. Nós temos que ter uma clínica privada para ter boa assistência de saúde, nós temos que pôr os miúdos numa escola privada, então é esta dicotomia. Mas algo que precisamos também reter, se uma empresa tem cumprimentos fiscais, pode ter acesso aos benefícios? Não, isso era o que eu agora te ia dizer. Ia puxar o tema mesmo para isso. Portanto, para usufruir de vários benefícios, por exemplo, um dos documentos que tu precisas pôr na APN é certidão de conformidade. Okay. Quer da área fiscal, portanto da AGT, quer da INSS. Aí as empresas já começam a coçar a cabeça, já começam. Por exemplo, muitos desvalorizam, muitos angolanos acham que fazer o registro do seu investimento privado é uma perda de tempo. Ainda estão naquele pensamento que só os estrangeiros que vêm investir no nosso país é que usufruem dos benefícios do investimento privado. Na verdade, e é errado. É a maior grelha. É as que fazem a maior grelha porque são volumes maiores e têm realmente uma redução de impostos maiores. Porque o CRIPT, que é o que se chama, né, que é a certificação do investimento privado, e portanto o Estado incentiva, mais uma vez, com isenções completas e incompletas. Isenções incompletas por vezes é só redução, ou completas quando se deixa mesmo de pagar impostos. Efetivamente
tem a ver com o nível do investimento. Se eu faço um investimento de 2 milhões de dólares, sendo nacional ou estrangeiro, porque a lei não distingue. Nós é que temos isto na nossa mente. Então aí vamos voltar na temática de que muitas empresas hoje só não têm, para além do desconhecimento, aqueles casos que estávamos a dar o exemplo, se hoje fazer uma operação às cantinas, em cada bairro, cantina, e apresentar os benefícios que eles podem usufruir. Olha, tu vais passar a ter dedução de 2%, se pagavas 25%, vais ter X%. Automaticamente, nós temos um cenário em várias partes do país em que numa zona o mesmo alvará de uma cantina é o alvará da outra da ponta da rua. Temos casos em que pagou um imposto, o outro não pagou e apenas tem o documento lá exposto. Então podemos assumir aqui que o maior divisor d'água também da temática do acesso aos benefícios fiscais é os incumprimentos? É, claramente. Porque se efetivamente nós não temos a atividade legalizada, isto é dizer, o alvará correto, a certidão correta e pagar com regularidade o que temos que pagar, efetivamente o Estado não te pode dar um benefício quando tu nem sequer cumpriste o mínimo. Mas isto é uma razoabilidade. Portanto, nós quando olhamos para que queremos usar o benefício ou a invenção que está prevista na lei, nós temos que perceber... provar que existem empresas que praticam evasão fiscal, mas têm benefício fiscal. Isso é crime, não é? Se pratica evasão fiscal é crime fiscal. Mas tem benefício. Como é que fica? Isso... Há pezinhos que se dividem, não é? Eu não posso dizer que há corrupção. É pezinhos e mãozinhas que se dividem. Todos nós sabemos que há situações irregulares, Mauro, mas eu gostava que a AFI se focasse a educar positivamente. Não é falar naquilo que fazemos mal, que o nosso povo, que os nossos técnicos fazem mal. Porque o contabilista também sabe disto, porque ele fez o apuramento das contas. Aí está. Se tivermos a ética na nossa profissão, o próprio Estado ganha muito com isso. Os clientes ganham muito com isso. Todos os benefícios fiscais estão sujeitos à fiscalização? Não. Há benefícios que são diretos. Eu inscrevendo, por exemplo, uma cantina como microentidade, o benefício é direto. Não tem que Mas não fazer estará mais sobre nada. uma supervisão? Não. Quer dizer que basta ela receber aquilo, depois pode não pagar imposto. Pode, não é não paga, porque não há isenção completa nisso, mas reduz o imposto. Mas, atenção. Mas pode perder aquele benefício? Podes, porque estes registros têm uma validade. Tu de X e X tempo, eu agora não tenho presente se é 2 ou 3 anos, tu tens que voltar a fazer o registro ou atualizar o teu registro. E depois de iniciares a atividade, dos documentos que tu tens que apresentar é o teu modelo 1. É o teu rendimento da tua atividade para que haja este benefício. E dizer-te mais outros exemplos que muitos têm investimento que não declararam. Se fizessem um investimento, por exemplo, do CRIPT, o CRIPT permite investimentos acima de 5 milhões de dólares, tu teres uma redução, por exemplo, no imposto dos teus dividendos. Isto não é para o estrangeiro. É para todos, a lei diz que é para todos. Nós é que só temos esta ideia do estrangeiro. Que é a divisão em zonas. Sim. E faz menção que a zona A é a zona mais desenvolvida, a zona D a menos desenvolvida. Exato. Que incentivos nós podemos, de facto, estamos a dizer do ponto de vista prático, não da lei, levar para pessoas que são incitadas a terem que investir em outras zonas para terem benefícios? Estamos a falar de zonas que nem estrada têm, não têm nem sequer energia, não têm água, zonas dessa natureza. Os benefícios da zona de investimento, inclusive, têm o que nós chamamos
um gradamento acrescente, ou seja, tu, para além de que o custo é 100% aceito por fazeres uma rede de esgoto descomprovada, uma eletrificação, o pôres um PT que dá assistência para ti e para outra pessoa, o fazeres a terraplanagem de uma estrada... Tem que se ter autorização, porque... Não, isso tudo tem que se ter autorização, porque a terra é do Estado. Mas Sim. isso é o básico, não é? O problema está aí, como é que se faz para receber essa autorização? Porque nós temos casos, sobretudo aqui em Luanda, de várias pessoas que já tentaram. Nós temos vários bairros onde há 1900 e uaué, nunca houve lá um asfalto. E há a tentativa dos moradores colocarem pavimento sobre aquelas zonas e não são aceitos. Sim, isto tem 2 passos. Primeiro, se é uma questão dentro das administrações, escreve-se para essa administração com o relato de como está e o que tu queres fazer e o que isso agrega. E a administração vai-te dar uma autorização para tu intervires. Todas elas dão, não havia ainda nenhuma que fosse negada. Depois disso, tens o comprovativo daquele custo. E a majoração deste custo, que inclusive está prevista num dos estatutos dos benefícios, efetivamente é colocada em prática. Aliás, no modelo 1, tu tens uma linha que diz, inclusive, os benefícios, outros benefícios fiscais. Tem a ver exatamente com a majoração dos aspectos da lei privada e dos estatutos dos benefícios fiscais que tu usufruis enquanto empresa que faz este benefício. Nós estamos na lei, e também o Executivo fez menção hoje da questão do aumento dos postos de trabalho na ação de contratação, sobretudo de mulheres. Do ponto de vista estatístico, uma vez que nós ainda continuamos a ter uma Angola onde temos mais pessoas no informal do que formal, essa lei dos benefícios fiscais tem gerado alguma diferenciação nesse cenário? Olha, para te ser sincera, eu não sei os números, não tenho acompanhado, mas acredito que não. Porque vou-te dizer por uma outra política que o Estado fez e que teve muita pouca desenvoltura, que foi a criação do primeiro emprego. Tu, quando contratavas pessoas inscritas como primeiro emprego e informavas uma apetece e um departamento específico de uma apetece, tinhas 2 coisas. Tu pagavas o teu colaborador, mas recebias o benefício de uma comparticipação deste salário, inclusive redução na taxa da segurança social. Uau! A maior parte das pessoas não usaram, a maior parte das empresas não usaram. Não sabiam, achavam que era muito burocracia. Depois nós temos barreiras mentais, porque a nossa barreira mental isto é tudo muito complicado para usar. Se tu falares aqui, quantos de vocês técnicos usaram o Estatuto dos Benefícios ou as isenções previstas, mesmo que quando necessidade de solicitar o uso das mesmas às respectivas repartições fiscais? Ou ainda vou-te dar outro exemplo. Lei do mecenato. Eu quero dar, imagina, 100 ou 200 ou 300 mil kwanzas que seja para uma igreja ou para uma associação de crianças. Uma ONG, né? Ou uma ONG. Primeira coisa que dizem, isso é perda de tempo. Nós ainda não temos a mente de dizer assim, primeiro vamos ver se eles estão registados. Segundo, se estão na lei, se estão descritos na lista da lei do mecenato. Mas quem que as devia entidades têm que dar. promover esses debates, esses assuntos, porque de facto nós não temos estado a acompanhar, Não temos estado a acompanhar discussões em torno desses benefícios. Não seria a intenção do Estado não torná-lo tão agudizante do ponto de vista quase como social? se fosse um tabu. Sim, como se fosse um assunto tratado às esquinas, né? Uns sabem, outros não. Essa expressão é tipicamente portuguesa, estás-me a desafiar. Não, Mauro, dizer que o Estado tem um papel, sim. Sim. As entidades que regulam e o Ministério da Justiça que inscrevem e transcrevem
estas ONGs e estas associações cooperativas que estão abrangidas pelos factos sociais, culturais, filantrópicos, deveria haver uma maior comunicação. Havia haver uma maior comunicação, inclusive, que esta lei do mecenato dá uma diminuição de imposto, claro. Porque e a maior parte das pessoas não no usam. momento em que eu, por exemplo, estou a criar uma ONG e eu receber já um formulário, estiver lá alguém a me dizer, olha, por meio dessa ONG tu podes te beneficiar disso, isso não facilitaria a vida? E tu achas que a função é do Estado? Pergunto-te a ti. Seria. Agora estou a inverter aqui o papel do host. Seria. Não. Não, o Estado, por quê? Porque quem é beneficiário é as ONGs. Elas é que se deviam dar a conhecer. Em Portugal, na altura dos IRTs e do IRC, que é o mesmo que o do IRS, perdão, e o IRC, que é o nosso IRT e o nosso Imposto Industrial. Daí eu me rir quando veio para a lei de proposta do IRPC, que é para as pessoas que coletivas. Até nem o nome sequer alteraram. Não alteraram o I, porque nós não pusemos. Não foi o I que está alterado, é o P, pessoa coletiva e pessoa singular. Foi só o P. Mas nós somos muito bons nisso. Não nos podemos esquecer que na primeira lei da fatura eletrónica vinha o valor mínimo em escudos. Eu quando vi aquilo mandei uma mensagem. E a doutora Ana fez menção num aspecto extremamente relevante, que é Angola, em termos de dimensão, não se compara aquilo que é. Mas quando temos as leis a serem implementadas e discutidas... Gostamos de fazer o copy-paste. Por que não há essa contextualização? Porque eu entendo que a grande maior problemática da execução nem está sobre o facto das pessoas mais conhecerem. Consultadorias. Sobretudo no aspecto do desfazamento. Há quem diz até que parece que o legislador nem vive aqui em Angola. Vou-te voltar a dizer, mais consultadorias, porque gosta-se muito de ter consultores das Big Four, e nós achamos que isso é o melhor do mundo, mas depois não conseguimos integrar nas equipas destes consultores partes de pessoas técnicas, pessoas da ordem dos contabilistas, do industrial. Em Angola não há capital humano capaz, daí que entrega-se esses trabalhos nas Big Four. É verdade que não há capaz. Não é capaz, não é capaz de fazer sozinho. Tu, para fazeres o país evoluir, também tens de ter uma experiência de quem já fez. Nisso concordo, Concordas? Mas não devia ser no sentido de supervisionar ou até se calhar integrar. Consultivo, porque imaginemos, entre o que acontece nos projetos, né? Entre eu levar indivíduos a serem formados lá e o custo de eu trazer um especialista para vir formar cá, em termos de médio e longo prazo, o que é que o país perde e ganha com isso? Eu vou voltar à primeira tua pergunta. Nós não temos pessoais capacitados? Não. Porquê? Nós temos pessoas que sabem o teórico, mas nós depois precisamos das pessoas que têm experiência prática da aplicação. Mas se visitarmos muitas dessas empresas, quem está lá na prática são os nacionais. Não, muitas não. Alguns, mas muitas não. As Big Four, por exemplo, quem faz funcionar as Big Four aqui, do ponto de vista de mão de obra, são os nacionais. Já há muitos. Mas nós estamos a falar de criação de leis, não é? Eu não estou a falar de um auditor. Sim, um auditor nós já temos excelentes. Já temos muitos quadros nacionais. Mas ainda continuamos a entregar essas consultorias para mão de obra estrangeira. Isso é porque temos a mania. Nós temos muita mania. Mas agora, voltando à tua pergunta, que já fomos não sei quanto, vamos aqui voltar. Portanto, dizendo o quê? Não temos consultores capazes para fazer leis novas. Temos muito poucos. Nós temos muitos juristas. Precisamos da experiência da aplicação da lei noutros países. O que é que tem falhado no nosso país? É a integração. Trazer consultores que realmente têm experiências internacionais e trazer um know-how da experiência cotidiana. E é na conjugação destes dois fatores que se ganha muita coisa. Primeiro,
os nacionais têm a oportunidade de beber na primeira pessoa as experiências internacionais. Segundo, a lei já não sai ipsis verbis como se aplicou lá fora, que por vezes temos dificuldade em aplicar cá. Certo. Já fica mais lapidada, como se fosse um diamante bruto. Já não sei, porque um diamante bruto não pode aparecer no anel. Portanto, o que eu digo é, o que é que tem falhado? É que nestas consultadorias XPTO que vamos pagar e temos pago, depois falta a componente real do país, do cotidiano. Porque até os consultores estão cá 7 ou 8 meses em Luanda. Mas Luanda não é o mesmo. Mas não que seria passa no propositado Cunene, isso, no sendo que já temos anos e anos a fazer a mesma observação? Isso aí é outro tema. Eu fico com sede de repente. Temos evoluído. Temos que reparar que nos últimos 3 anos temos tido consultas públicas muito interessantes. Nem todas vai para aquilo que o povo quer, mas algumas foram ouvidas. Por exemplo, se o Estado não tivesse ouvido a opinião dos técnicos, hoje teríamos já com a aplicação do IRPS. Ia ser um melodrama, principalmente porque, por exemplo... recuaram porque também fomos chatos e persistentes. Eu não sei se eles foram chatos ou se eles perceberam que se iam pôr num grande problema. Vou-te dar o maior problema daquele imposto, que nem é como toda a gente fala das categorias, porque aquilo é pôr tudo, os vários impostos numa, com as devidas adaptações. Estamos a ver, por exemplo, com a residência fiscal. É que internacionalmente, no mundo, toda a gente sabe que é 183 dias. Superior a 183 dias, tens residência fiscal. Alguém iluminado, porque achava que 2 dígitos é melhor que 3, põe 90. E isto ia haver um choque a nível de processos tributários, inclusive com acordos que Angola já assinou, com a China, Portugal, Arábia Saudita, ipsis verbis. Porquê? Há uma lei que é uma regra aceita universal, e discutida, universal. Uma delas é as questões das residências fiscais e, por exemplo, das fisiais, das sucursais. O que é que define estas coisas nos países? Angola não é a última bolacha do pacote que vai inventar agora uma coisa nova. Não, porque ela já existe há anos, há décadas. E isto é que é importante. Ainda bem que alguém se lembrou no seu espírito e fez muito bem dizer, é melhor a gente alongar este tema. Outra coisa. Porquê é que este tema da residência fiscal é tão, tão, tão importante? Inclusive para as questões de quem tem bens lá fora. Porque tem estes bens, a maior parte deles, em aluguer de regime local e até rendas. É que nunca disseram à Angola: oh, meus camaradas, eu tenho aqui um rendimento. E agora, quando se falaram, vamos pagar sobre todos os rendimentos, o angolano, se tiver residência fixa em Angola, tem que pagar sobre tudo. E criou-se o caos. Mas atenção, isto é igual em todo o mundo. Nós em Portugal é a mesma coisa. Agora, o pessoal não estava habituado a quê? Dar informação do que tem lá fora. Quantos angolanos informaram o país nas suas declarações que têm bens lá fora? Não, é só para ver que até recordo no ato de tomada de posse, lembro que o próprio presidente fez um comunicado que os próprios dirigentes deviam declarar. Informar. Sim. E muitos nem sequer aceitaram. Muitos destas pessoas, até os rendimentos que têm, não são rendimentos porque estão a pagar os seus empréstimos. E isto, na lei portuguesa, quem tem um empréstimo para a primeira casa de residência tem um regime específico. Qual é o problema? É que ninguém falava nisto. Tu tinhas empréstimo lá fora, tinhas casa, tens quartos alugados, tens tudo e ninguém dizia nada. Mas agora é o Estado que tem culpa disso. Não, isto é invasão fiscal. Naturalmente. Estamos todos preocupados. Estes malandros agora também querem tributar os nossos poucos euros que nós ganhamos lá fora.
Temos que capitalizar, e isto é uma nota muito importante. É uma nota muito importante. Agora, o que é que nesta lei não prevê e que eu acho que está errado? A maior parte das pessoas que têm estas casas têm os filhos a estudar lá fora. E a lei, por exemplo, não prevê isso. Não prevê que os custos de estudo internacionais e os custos de hospedagem obrigatórios com estes custos sejam aceitos na nossa lei. Naturalmente. Aqui é que reside o problema. Bem como dizer que eu posso deduzir, acho que na lei inicial era 24 mil kwanzas, ou o que era, que eu disse assim, o legislador só se pode ter enganado, isto só pode ter faltado no mínimo um zero, porque qualquer colégio do bairro custa 19, 20 mil coisas por mês. Como é que a gente na educação, e isto só para um filho, imagina aqueles que têm 4 e 5, como é que só vamos deduzir 24 mil coisas? Isso é que nem o caso das amortizações, que só pode ser deduzido até 20 milhões. A grande questão é a atualização do carro, sim, ligeiro. Alguém se esqueceu que já não existe. A grande questão é quanto é que custa um carro. Sim. Pronto, isto aqui é que nós temos que alertar. E aí sim, há FIS, outras associações de especialidade, não é? Por exemplo, no setor automóvel, já havia a Sectro, já devia ter feito o seu papel, que era pressionar a AGT a atualizar este valor. Mas o que é que nós também temos aqui? Nós falamos muito, mas depois também fazer é uma coisa distinta, porque nós somos muito bons a criar assunto. É desde falar e fazer que vamos passar para uma das últimas questões, quanto à questão do mecenado. É estratégico ou simbólico? No nosso país tem, eu diria que, duas vertentes. Para as empresas que dão, é simbólico, porque não há muitas empresas que o façam. As grandes empresas sim, até porque está no âmbito das suas obrigações de reporte do ESG, e portanto a responsabilidade social cada vez é um tema mais em foco para estes grandes grupos, setor petrolífero, setor da comunicação, setor bancário, setor diamantífero, portanto tem a componente muito grande. Inclusive, se nós virmos o regime que está previsto especificamente para a exploração mineira, já tem inclusive o preâmbulo de uma dedução específica para os atos que se fazem para as comunidades. Agora, e é estratégico para o país. Para um é simbólico, para o outro é estratégico. Porquê? A ação social é muito importante para ajudarmos as comunidades, principalmente no interior. Nós temos que ver, isto é uma coisa muito importante que eu transmito muito no meu país de origem. As associações, as academias, as igrejas, sejam elas de que religião for, têm um papel muito importante nas comunidades em Angola. Elas cuidam muito as crianças para não andarem sem rumo. E mesmo assim já vimos que há muitos que andam na rua. Mas se repararmos, só não nos matamos mesmo por conta dessa parte. Exato, porque efetivamente a questão do mecenato tem muito a ver com o apoio para as atividades educativas, sociais, culturais, e isto o uso do mecenato é muito importante. Mas aqui, Mauro, há um trabalho muito importante a ser feito. Da mesma forma que se previu uma lei para registar os imóveis, tem que haver aqui um reforço de uma política pública para ajudar as ONGs a se organizar. A maior parte delas não têm registro, não estão na lista de mecenato. E até tu, quando vais a dar alguma coisa para elas, não tens a conformidade. Tens que fazer quase como se fosse uma venda para um consumidor final, pagar o imposto e depois o custo da venda com a venda é zero, mas acabas por pagar sempre qualquer coisa, nem que seja, por exemplo, o IVA, que tem que se fazer ali. E isto as pessoas fazem isto porquê? As empresas fazem isto porquê? Porque na lei do mecenato é preciso haver um registro destas organizações.
Elas têm que se registar no Ministério da Justiça, que é uma complicação. Nós temos visto o registro da AFI. É um melodrama. Já existia, já tinha número de contribuinte, já tem conta bancária, mas não conseguimos conseguir o registro histórico do Ministério da Justiça. Tivemos que refazer o processo. Nós próprios na AFI estamos a passar por este processo. Agora imagina aquelas coitadinhas que estão no bairro, que não têm, são ONGs assim que mesmo. mal têm dinheiro para Certo. ajudar no seu objeto social. Naturalmente. Quanto mais para tirar não sei quantas cópias, contratar um advogado porque não percebem nada de lei Certo. e vão 3 ou 4 vezes a um instituto que não lhes ajuda. Não, isso não está certo, volta para trás. Precisa mais deste papel, volta para trás. E as cópias? E o dinheiro do táxi que a pessoa gastou? E o tempo que a pessoa perdeu no seu próprio emprego para ir tratar disto? Portanto, esta lei do mecenato é uma coisa muito importante. E eu digo esta porque é muito pouco ainda o agregado que nós temos de entidades que fazem escolas, igrejas, centros culturais, associações filantrópicas, associações profissionais, associações de formação e educação cívica, sexual, musical, artística, por aí fora vai, que precisamos de ajudar a que se regularizem. Que é para a lei do mecenato depois, para o empresarial, representar um benefício. Porque tu dares donativos a empresas que estão registadas do benefício, certo. é 100%, o custo é 100% aceito. Se elas não cumprirem isto, é só mais uma entrega de algo não documentado. O que é que isto para a empresa representa? Não é aceito fiscalmente, ainda por cima temos a tributação autónoma congregada a despesas não documentadas. Não é? Portanto, eu diria que a lei do mecenato é daquelas que menos aplicabilidade ainda tem para a realidade do país. Ela existe, mas ainda pouco se aplica porque a maior parte das organizações não estão nela. Trazendo uma síntese daquilo que nós falamos hoje. Faltou-nos o planeamento fiscal, já não chegámos lá no tempo. Faltou-nos, mas assim, quando ouvimos sobre benefícios fiscais, o que é que precisamos reter? Benefício é redução de imposto. Mas pode falar olhando para a câmara. Benefício é redução de imposto. É criação e dinamização de regulação. Portanto, eu com aproveitar de um benefício fiscal posso, por exemplo, ter um certificado de um CRIP, do investimento, posso ter um certificado do INAPEN, posso ter um investimento novo previsto na lei, por exemplo, para imóveis, para fundos de pensões, para fundos imobiliários, etc. Portanto, usar os benefícios previstos na lei tem um cariz de redução de imposto, tem um cariz de aproveitamento de lei fiscal, mas também económica, e principalmente tem um benefício de regulamentação e não desregulamentação. Em termos de excepcionalidade temporal, quanto tempo é que pode durar esses benefícios? Há benefícios que estão previstos na lei para serem sempre. Ok. Eu, por exemplo, dou um seguro de saúde só aos corpos gerente, não é aceito fiscalmente, mas está nos benefícios que for a 100% da organização, é 100% aceito como custo. Por exemplo, o pagamento da escola das crianças. Se eu der a 100% da organização, o estatuto diz mas isso que não seria uma isenção? Seria benefício? Não, é um benefício, porque é um custo 100% aceito. Os benefícios que a própria lei traz versus aquilo que as leis acessórias trazem consigo, que é o caso dos trabalhadores, principalmente dos deficientes, isso não choca um pouquinho com aquilo que são os benefícios que a lei traz? Ou seja, tu a dizer, imaginemos o IRT. O IRT faz menção que até 150 mil kwanzas há uma isenção de tributação em sede do IRT. Isto é uma isenção, não é um benefício. Não, é uma isenção. Ok. Então precisamos aqui separar que as leis acessórias trazem consigo benefícios que podem ser diferentes. Mas eu volto a repetir, já fizeste esta pergunta mais do que uma vez. Os benefícios é
isenções completas e incompletas. Mas o Tu que para é que teres isso? o benefício, o benefício é a palavra, é tipologia. Tu como é que tu tens um benefício? Com redução de taxa, Pode com falar isenção olhando de, mesmo. com redução de taxa, com isenção de taxa ou com isenção de um pagamento Certo. de um emolumento ou do que for. Entendes? Portanto, a palavra benefício em si não dá nada. Certo. O que é que dá? O uso do benefício é que dá redução ou isenção. Ou, E até diferimento, né? exatamente. Ok. Portanto, benefício, por favor. Benefício não dá nada, é uma palavra. Benefício tem que estar agregado a estas 3 tipologias que nós vos dissemos. Bem, diferimento, redução ou isenção de pagamento para ou taxa. ter acesso precisa de estar regularizado, né? Estamos a falar de precisar Precisa de estar na economia formal, portanto, Certo. tem que ter a sua empresa. Quer dizer que a tia Maria que está aí na informalidade não tem acesso a isso. Não, essa também nem sequer faz contabilidade, nem paga impostos, portanto esquece já essa. Olha, uma das coisas que eu acho que faz falta em Angola é ver uma lei realmente apropriada para estes mercados, em que as pessoas não é fazer contabilidade, não, erem pagar, para já, para um arranque de tema, formalizarem-se através de um pagamento de taxa único. Mensal único. Sim. Pela tua banca aplicou. Paga a quase todos, não é? Em muitos países, até na Europa, foi assim muito tempo. Complicado. Exatamente. Então você vai falar para uma senhora que vem há mais de 30 anos, tem uns filhos estudados e tudo, hoje tem que ter contabilista certificado. Não, é porque ela, na verdade, ganha tão pouco, porque se ela for pagar o contabilista para entregar as declarações e for pagar o imposto, já não vai ganhar nada. Assim então mesmo. é pagar uma taxa para a sua, vamos chamar de banca, seja a sua bacia, seja a sua banca no mercado, mas pagar uma taxa. E claro, estas taxas depois tinham a ver com uma desenvoltura do próprio mercado em si. Também precisamos aqui destacar o fato de eu ter acesso ao benefício não elimina de minha obrigação, certo? Claro que não. Os benefícios são agregados ao respeito pelo cumprimento da lei. Portanto, eu tenho que estar regularizado a nível fiscal, não é? Uma vez tendo acesso ao benefício, se deixo de cumprir as obrigações, posso perdê-los. Efetivamente. E também esses benefícios não estão isentos à fiscalização. Certo? Não, a fiscalização verifica tudo, inclusive o teu uso do teu benefício. Mas ele verifica os teus proveitos, os teus custos, o que tu dizes que não é custos e andam por ali, os teus investimentos, os teus ativos que ficam sob rendimento ou não. Porque senão teríamos aqueles casos, eu abri uma ONG, mas no final do dia o dinheiro que entra é para branqueamento de capitais. Estão sempre sujeitos a um ato inspectivo. Desde que haja uma atividade económica tributável ou não, uma cooperativa exerce uma atividade económica. Quais são os conselhos que a doutora Ana deixa para quem quer ter acesso a esses benefícios, quem já tem, mas não cumpre com as suas obrigações, e para estudantes, técnicos, contabilistas, pessoas que podem ter este papel de darem suporte para essas empresas? Façam uma formação de planeamento e gestão fiscal, porque nestas formações, inclusive, fala-se noutras coisas, mas também se fala nos benefícios, nos estatutos que a lei prevê para melhor planearmos o pagamento. Técnicos, não é? Esta formação é para qualquer um. Aluno que já esteja no 3º, 4º ano já deve fazer esta formação. Um empresário também pode fazer. Empresário também. Os contabilistas então e fiscalistas já nem dá para falar, né? E se repararmos, é um tema pouco... podcast da FI, né? Mas também não é aqui... Não. Eles aqui só ficaram com um alerta do tema. Certo. Porque saber usar é depois de escrutinar o que a lei dispõe de informação e saber aplicar nos setores de atividade que reporta, não é? Então, para quem quer ter acesso,
Ou seja, imaginamos que tenha pessoas aí e hoje mesmo querem já ter acesso. Esta informação tem 2 temas. Ou procuram a AFI, porque vamos ter uma formação nestas áreas. Certo. Ou eu quase que seria má a dizer que podem procurar o meu gabinete, mas isto era quase que fazer publicidade da Africonsultoria e não da AFI. Mas em primeira instância procurem a AFI, inscrevam-se, acompanhem. Estamos a trabalhar muito na literacia dos técnicos, na evolução. E na evolução não é só técnica, evolução corporativa, integrativa, mas também de boas práticas de ética. Certo. Então, acho que o primeiro passo não é, Mauro, é vir até nós na AFI. Quem hoje está na evasão fiscal, o que é que deixa como recomendação? Não vai compensar. Não vai compensar. E desmistificando, o que é evasão? Evasão é fuga ao fisco, né? E quem direta. está a fugir ao fisco? Quem está a fugir ao fisco acha que é a melhor forma. Eu diria que a melhor forma é conhecer a lei e uso a lei para planear o pagamento assertivo de imposto. Segundo, ainda temos aqui um caminho cinzento que se chama evasão fiscal, que é o uso abusivo de algumas premissas que estão em aberto na lei e que vamos usando para que haja uma minimização de impostos. Olha, por acaso isto em Portugal tem um tempo determinado. Ao fim de 3 anos de uso contínuo desta prática, que é quase como a gente diz, um espaço que o legislador deixou em branco, mas que é usado de forma abusiva para não pagar impostos, deixa de ser evasão e passa a ser evasão. Inclusive é crime fiscal também, porque os técnicos, quando usam de forma reiterada, devem fazer uma informação à autoridade tributária. Uma coisa que a nossa lei ainda não prevê. Ainda vocês dizem que estão a acompanhar Portugal. Ainda não estão. Mas, portanto, o crime não compensa, seja ele qual for. Portanto, o crime fiscal é um crime. Portanto, use o conhecimento positivo para minimizar o imposto, mas não a fuga ao imposto. Então, você que nos acompanhou, um beijão de coração. Estivemos hoje com a doutora Ana, que sensivelmente nos acompanhou nessa jornada. Acredito que fortemente você percebeu de quem se trata e eu avisei inicialmente qual era o repertório da nossa convidada. Siga também ela nas redes sociais. É alguém extremamente simpática, alguém muito formidável, em contacto, só se for no âmbito profissional, naturalmente, podem procurar. É melhor, senão vão trazer problemas. Então, tivemos hoje com o tema benefícios fiscais e isenções. Não esqueça, compartilha, liga-se ao canal, chame mais pessoas. Se tiveres dúvidas, deixem nos comentários. Nós estamos com uma equipa muito forte, vamos atentar, vamos fazer a busca de toda e qualquer pergunta e vamos lançar temos até uma rúbrica ABC Fiscal, onde podemos formular um artigo respondendo esses pontos especificamente. Então esteve convosco Mauro Machado na companhia de Ana Cristina Costa e foi um gosto estar contigo aqui, Mauro. Benção, obrigado. 1, 2